experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos ler de novo. Para que experimentei, transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Agora, para nós poder entrar, né, nessa ministração, abra ali, faz favor, pastor, Levítico 1 ali. Levítico 1. Nós poder. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele, da tenda da congregação, dizendo, passa, próximo. Fala aos filhos de Israel e disse-lhe, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecer a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha, se a sua oferta por holocausto de gado oferecerá macho, sem defeito, à porta da tenda da congregação, a oferecerá da sua própria vontade perante ao Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão e os sacerdotes porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redondo sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. E o 9 e último. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar, o holocausto e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode tomar teu assento, glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que maravilha, né? A gente viu, né, o irmão Cícero aqui dando testemunho, e a gente moremos junto, né? E a gente sabe, né, irmãos, da onde Deus nos tirou, né? Mas enfim, né? Essa palavra aqui, irmão, a qual Deus ministrou no meu coração, né, que primeiro nós lemos ali em Romanos, né, que fala sobre, rogo pois vós, irmãos, né, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, né? Então Deus me levou ali em Levítico, né, para que Deus ministrou no meu coração hoje, né, sobre falar como se apresentar a Deus em sacrifício vivo, né? Claro que isso a gente entende hoje que Deus, né, Jesus rasgou o véu, né, com a sua morte na cruz, e não precisa mais nós matar um gado, um bezerro, que nem foi lido ali em Levítico. Mas também nós precisamos entender que a palavra de Deus, mesmo sendo no Antigo Testamento, ela ainda tem algo para que a gente possa aprender através do Novo. Até eu já ouvi de algum pastor que ele disse para mim uma vez que do Velho Testamento, por ele tinha rasgado, que era só manchada sangue. Mas não, se a Bíblia se apresentou para nós, de Gênesis até Apocalipse, é porque toda a palavra de Deus está escrito em Provérbios capítulo 30, versículo 5, né? Que toda a palavra de Deus, ela é pura e escudo para aqueles que nele confiam. Então, primeira coisa que isso nos ensina, esse holocausto, esse sacrifício que ele era feito, né, perante, né, o Senhor, o sacerdote apresentava aquele animal. Então, qual é que era a primeira coisa que era apresentado daquele animal? Primeira coisa era a cabeça. Ele colocava a mão na cabeça daquele animal e apresentava a cabeça perante o Senhor como sacrifício vivo. Por que a cabeça? A gente entende que nesse mundo que nós vivemos, depois que nós começamos a aprender a palavra, quando nós, na época que eu não conhecia essa palavra, eu não conhecia Deus, né, quando eu era criança ainda, que nem eu já tinha falado aqui num testemunho, minha mãe e algumas pessoas me levavam até
a terreira, até, né, alguns Exus, algumas coisas. E como eu não entendia nada daquilo, qual é que é a primeira coisa, irmão? Não sei, que alguém aqui já foi a alguma terreira, alguma coisa? Levanta a mão, faz favor, quem já foi. Amém? Então, quando você vai numa terreira, e você vai lá diante daquele altar, daquelas imagens, a qual eles colocam, a primeira coisa que tu tem que fazer é apresentar a tua cabeça a eles, sendo que conforme tu vai passando de nível, vamos dizer assim, de entidade, de demônio, conforme tu vai passando, mais ainda tu vai fazendo trabalhos na tua cabeça. Tem gente que fica 7 dias fazendo trabalho na cabeça. Por isso que o diabo, ele é um dos que quer, pelo menos, ser, né, imitador de Deus. Ele quer apresentar, que nós apresentamos a nossa cabeça a ele, ou seja, os nossos pensamentos a ele. E o que a palavra diz em Provérbios 4:23? Se você tiveres que guardar alguma coisa, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida, ou seja, os seus pensamentos, a sua cabeça. Então, quando Deus oferece para a gente experimentar qual é a boa, perfeita e vontade de Deus para a nossa vida, se nós for olhar, que nem o irmão Cícero acabou de falar, que ele foi rejeitado pelo pai, que ele teve uma vida totalmente destruída, foi porque a cabeça dele foi apresentada, e ele começou a experimentar tudo que era coisa, menos a vontade de Deus. Comecemos a experimentar as coisas do mundo. Primeiro a nós foi apresentado as coisas do mundo. Ou seja, nós começamos a experimentar coisas que para nós era normal, como beber, como fumar. Talvez você diga: Luiz, graças a Deus, eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Mas talvez você experimentou aquela coisa que para nós era bom, ir para um bailão, né? Ou tantas coisas, né, que não agradavam a Deus. Mas por que essas coisas a gente não queria apresentar, né? A gente não queria experimentar o que era bom, a gente não sabia o que era bom. Para nós era bom. Para nós o que a gente estava fazendo era bom. Deus o livre, que nem dizia os antigos, se tu chegasse no colégio, e tu apanhasse no colégio, um exemplo, e tu chegava em casa, o que acontecia, né, irmã? Tu tomava uma tunda em casa, e ainda e outra no colégio, né? Porque ela dizia assim: não, agora tu volta lá e tu vai bater naquele guri, né? Porque, né, aquilo foi ensinado para nós, Deus de pequeno, foi apresentado aquilo. Então nós comecemos a experimentar as coisas do mundo. E o que acontece, irmão? Quando isso por exemplo, quando eles pegavam o animal, a primeira coisa que eles apresentavam era a cabeça. Segunda coisa, era as frissuras, era as miudezas, era o que, irmão? Era daqui para baixo, era retirado toda aquelas tripas, rim, fígado, tudo, representando a entranha do animal, ou seja, representando a vontade, porque isso aqui representa a vontade, representa os desejos, né? Então, quando aquilo ali tudo foi apresentado para nós, nós começamos a fazer o quê? A nossa própria vontade, nosso próprio desejo. E quando esse animal, irmão, vinha essa frissura que ele era apresentado, ela era lavado e ele era também cortado em pedaços. E eu entendo que quando eu vejo o irmão Cícero, o irmão Luiz, ou alguns de vocês falando, né, que foram rejeitados pelo pai, foram rejeitados pela mãe, foram talvez traídos pela esposa, ou traídos pelo marido, talvez muitas coisas aconteceram, porque por fazer a sua vontade, por apresentar a sua cabeça a coisas erradas, foi despedaçado o teu coração, despedaçada a tua mente. Por isso que muitas das vezes, quando uma pessoa, ela vem para a igreja, ela teve um relacionamento, muitas das vezes abusivo, um relacionamento, muitas das vezes que não deu certo, até ela conseguir o novo, até ela conseguir se restaurar de novo, às vezes ela fica meia para não conseguir. Por quê? Porque ela está com o coração despedaçado. E o que faz, irmão? O coração ficar despedaçado, o que faz entrar em pedaços? É exatamente o pecado que a gente vem experimentando durante esse tempo todo. Ou seja, imagine o Luiz
se firmou com Deus com quase 40 anos de idade. Com 30 e poucos anos, eu andei no mundo, experimentando coisas erradas, experimentando coisas que não agradavam a Deus. Hoje eu venho para a igreja despedaçado, hoje eu venho com o coração partido, talvez relacionamentos que não deu certo, relacionamentos que eu me joguei de cabeça, experimentei como era aquilo ali, e no final, o que resultou foi um coração partido, um coração despedaçado. Ou seja, no trabalho, coloquei toda a minha confiança no meu patrão, não conhecia essa palavra. O que aconteceu? Coloquei minha confiança nele, fiquei ali, fui frustrado, meu coração ficou despedaçado. Então, quando apresentava essas frissuras, essas miudezas, esses desejos, essas vontades do animal, era porque Deus estava falando para aquele povo de Israel, falando para Moisés. Moisés fala para aquele povo que o pecado que está nele está impregnado naquele povo, e eles precisam oferecer, arrancar essas estranhas, arrancar essas vontades, o desejo da carne sobre eles, para que eles venham experimentar qual que é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Hoje eu estava ali, aqui o pastor falando logo no começo do culto sobre a gente dizer sobre a nossa vontade. Com certeza, irmão, muitas das vezes a gente não tem mesmo vontade de vir no culto, vontade de orar, vontade de... Mas por que isso, irmão? Porque esse desejo, ele estava dizendo ali, isso ficou impregnado em nós. Isso ficava impregnado. Então, quando ele tirava aquilo do animal, era dizendo que ele estava tirando toda aquela vontade, aquele desejo, né? Quando o sacerdote, então, oferecia, né, aquele sacrifício até ele. E assim, irmão, quando a gente começa a experimentar, então agora nós experimentamos as coisas do mundo, entendemos que até aqui nós fomos apresentados a nossa cabeça, o nosso pensamento, e ele diz então: rogo, pois, vós, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, eu estou aqui então agora relutando para me experimentar o novo, experimentar o que é bom diante de Deus. Agora eu te pergunto, por exemplo, eu começo a olhar para a vida que eu tinha antes, e começo a ver, eu experimentava tudo que era tipo de coisa, né? Esses bebida, droga, tudo, né? E isso me causou o quê? Me trouxe o quê? Sofrimento, tristeza, coração partido, o corpo judiado, a mente judiada. E agora, quando eu começo a experimentar as coisas de Deus, eu começo a ver que tem coisa boa. Não é bom estar limpinho? Não é bom estar cheirosinho? Não é bom trabalhar e poder pegar o dinheiro da gente e poder permanecer com aquele dinheiro, poder ir no mercado? Hoje eu vejo como é bom. Hoje eu vou no mercado. Antes, sabe como é que eu fazia? Eu ia no mercado, nunca deixei de ir, o Cícero é testemunha, ia no mercado, ia lá, comprava, só que sabe o que eu fazia, irmão? Eu chegava lá, eu estava vindo do serviço, eu ligava para minha filha, né, dizer, ó, tu me espera na esquina do Chiru ali, porque para a gente poder comprar as coisas no mercado. Sabe por quê, irmão? Porque a minha cabeça já estava com o pensamento de usar droga. Então, ou seja, eu ia lá correndo, pegava no mercado, pegava as coisas, levava até em casa, chegava lá, largava tudo em cima do sofá, e eu saía correndo, porque eu já tinha ligado para o cara ali em cima já para ir buscar droga. Hoje, irmão, eu vou no mercado com a minha filha, nem ligo para ela, eu chego em casa, tomo um banho, né? Nós vamos no mercado, eu compro as coisas para ela, para minha neta, para mim. Chego em casa de volta, sento, tomo um chimarrão com ela, ligo para ela e digo: minha filha, quer pedir um lanche hoje? Vamos pedir um lanche. Aí eu começo a experimentar o que é bom, perfeito e agradável, a vontade de Deus. Eu não tinha tempo, irmão, para minha filha. Eu não tinha tempo para minha neta. O meu tempo, a minha cabeça era só, eu me apresentei a minha cabeça a drogas, as coisas listas, então eu não consigo experimentar o que é bom, perfeito e agradável da vontade de Deus. Porque uma das coisas, irmão, que Deus criou que é bom, perfeito e agradável é a família. É a família. Então o que o diabo quer tirar de nós, irmão? A família, o convívio com a família. Ele quer tirar aquele momento, irmão. Família briga, família tem discórdia, tem.
mas não existe coisa melhor do que a família. Se nós for perguntar aqui, irmão, quantas pessoas, se nós for perguntar aqui para os mais antigos, né, que eu digo, quantos se lembram do tempo que comiam, almoçavam com o pai e a mãe na mesa sentado? Passava o domingo inteiro com o vô, com a avó, com uma família, ali conversando, desfrutando, o vô contando história, a avó contando história, a família contando história, né? A gente experimentou isso, e a gente sabe como é bom, perfeito e agradável. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Só que quando a gente começa, irmão, a experimentar outras coisas que não são da parte do Senhor, o que acontece? Nós começamos também a receber coisas que também não são boas. A gente começa, por exemplo, eu começo a experimentar coisas ruins, eu vou receber coisas ruins. Eu não consigo experimentar o que é perfeito. Eu não consigo experimentar o que é agradável. Eu não conseguia nem sentir nem o gosto da comida. Entendeu? Hoje, graças a Deus, esse dia eu cheguei ali no Chiru, foi até engraçado. Cheguei no Chiru ali, né? Domingo tinha carne assada para vender, né? Cheguei ali no Chiru, falei para ele: ô irmão, me vende uma carne, por favor aí. Ele, pois é, cara, só tem coxa, sobrecoxa, só tem salsichão e coisa. Não, mas eu queria comer uma carne. Não, mas isso aí, pois é, não sei o que, né? Ele estava me enrolando porque a carne era 70 pila, né? Ele pensou, certo, esse cara não tem 70 pila para comprar um espeto de carne, né? E eu falei para ele: não, cara, eu quero espeto de carne. Quanto é que é o espeto de carne? É 70 pila. E tá, me dá um espeto de carne então, né? E ele ficou. E aí ele ficou, né, irmão? Por quê, né, irmão? O cara acostumado ali. Hoje eu tive na Angélica de novo ali, né, para comprar uma água com gás. Ela perguntou: tá, mas só isso tu não vai querer mais nada? Por quê, irmão? Eu era acostumado a pegar cachaça, cigarro, entendeu, irmão? E era isso que eu experimentava. Mas hoje, irmão, chegar num lugar e tu poder chegar ali: não, eu quero, me deu vontade de comer carne, eu quero me dar esse espeto, eu quero o melhor, porque eu quero experimentar o que é bom, perfeito e agradável diante da vontade de Deus. Então, quando eu começo a me dedicar, a apresentar minha cabeça diante de Deus, apresentar minha vontade, não tenho vontade hoje de ir no culto, mas eu vou, né, irmão? Hoje eu sempre fui assim, eu sempre, se eu puder chegar mais cedo, eu chego. Hoje era antes das 7, eu estava aí, não tinha ninguém, e eu aqui, oh glória, aleluia, né, orando, buscando. Por quê, irmão? Porque eu sei, irmão, que essa presença, eu sei, irmão, que esse poder, né, que mudou a minha vida, mudou a minha história, tem me apresentado coisas boas, agradáveis e perfeitas. Coisas, irmão, que ainda a Bíblia, a palavra fala, irmão, que ainda o que os nossos ouvidos não ouviu, ainda o que os nossos olhos não viu, e ainda não desceu para o nosso coração, é o que Deus tem preparado para o homem. Ou seja, irmão, nós planejamos coisas, nós pensamos até daqui a pouco: bah, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado, mas não, irmão, a palavra diz: bem eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós. São planos de bem, são planos de paz. Então, irmão, Deus, Ele tem o melhor, só que a gente tem medo de experimentar. A gente tem medo de se jogar nos braços desse Deus, que Ele tem o poder, a autoridade de mudar a nossa vida, mudar a nossa história, porque nós ficamos no nível da nossa sabedoria humana, nós achamos, Ele só pode fazer até a porta. E não passa disso. E nós pegamos Deus, irmão, e colocamos dentro de um potinho, e achamos que Deus é só aquilo ali que nós conhecemos. Deus, Ele é poderoso, irmão, Deus, Ele é real. E outra coisa, irmão, que também era apresentado nesse animal, que era lavado, eram os pés do animal. O engraçado, irmão, que era lavado os pés do animal, e a gente entende, irmão, que a gente conhece a palavra que diz, né, que quando Jesus, né, chega ali, né, coloca a bacia para lavar, né, os pés dos discípulos, né, Pedro então fala para Jesus, né, não, Jesus, o Senhor não tem, né, o Senhor não pode lavar meus pés. Então Jesus disse: Pedro, se tu não deixar eu lavar teus pés, Pedro, tu não tem parte comigo, né? O que eu aprendo com isso, irmão? Quando ele está falando em lavar os pés do animal, ou seja, lavar os pés, Jesus está dizendo assim: eu preciso mudar a tua rota, eu preciso mudar o teu caminho, eu preciso mudar a tua história, mas para isso eu preciso lavar os teus pés. Ou seja, qual é que era o caminho do Luiz? O caminho do Luiz depois do serviço era o boteco. O caminho do Luiz depois do serviço era tantas outras coisas, muito menos a casa do Senhor. Hoje Deus mudou o meu caminho, Deus mudou a minha rota.
Deus quer mudar a tua rota, Deus quer mudar a tua história. Como é que Deus vai lavar os meus pés, Luiz? Será que Jesus vai vir com a bacia, vai lavar? Não, a palavra diz que água viva é a palavra. Ou seja, Ele vai lavar nós com a palavra, Ele vai lavar nós com o caminho. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu me lembro que o pastor Betão lá na fazenda dizia: Luiz, quando eu estava internado, eu tinha um negócio comigo que eu começava a ler a Bíblia alto, eu sozinho em casa, eu lia a Bíblia alto. Parece coisa de louco, né? Tu ficar ali, né, por exemplo, né? E chamou o Senhor a Moisés sozinho em casa, né? Mas ele, depois que passou um tempo, o Espírito de Deus revelou para ele, que ele assim, ó, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, ou seja, tu está lendo e tu está ouvindo, e tu está sendo lavado pela palavra, tu está sendo lavado pela palavra. Então, tu sendo lavado, Deus faz o quê? Deus muda a tua rota, Deus muda o teu caminho, Deus começa a dizer: peraí, esse caminho, eu experimentei já esse caminho, eu sei aonde vai dar esse caminho, e eu sei qual é o final desse caminho. Agora, quando Deus muda a rota de um homem, muda a rota de uma mulher, a mulher, o homem pode não saber o caminho, mas vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Abraão não sabia o caminho. Gênesis 14, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão não perguntou para Deus: eu vou para onde? O Senhor vai mandar um Uber me buscar? Lá onde eu vou tem hotel? Não, ele só disse, né? Foi. E a palavra vai dizer, irmão, que Abraão foi tão abençoado, irmão, que um dia Deus chegou para Abraão, disse que Abraão, então, à madrugada, né, se levantou na madrugada na tenda, e teve aquele encontro com Deus, ouviu a voz de Deus, e ele só chegou para a mulher dele e disse: Sara, eu ouvi a voz do meu amigo, e eu vou seguir aquilo que ele me mandou. E foi tão abençoado por Deus, que Deus disse para ele: Abraão, tu está vendo as estrelas do céu, Abraão? São incontáveis, assim será a tua geração, pois serás tu o pai da fé. E até hoje, irmão, nós somos gerados, nós somos também fruto da decisão que Abraão tomou naquele dia de não saber qual é o hotel que ele ia ficar hospedado. Ele não sabia se ele ia comer carne assada, arroz, feijão, né, irmã Rita? Ele não sabia se ele ia ter um colchão quentinho para dormir, mas ele ouviu a voz de um Deus poderoso, um Deus tremendo, e Abraão começou a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz. Deus vai mudando a rota, Deus vai mudando o caminho, e a gente vai sendo lavado, irmão, pela palavra, lavado pela palavra. E essa palavra, irmão, ela vai tirando a vontade, o desejo da carne, através da palavra, irmão. Através da oração, através do clamor, através da busca, apresentando a minha cabeça. Por isso que ele diz: apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo. E ele diz: não se conformeis com o que, irmão? Com este mundo. Sabe, irmão, quando foi aberto, irmão, quando Paulo, ele começa então a abrir a igreja de Corinto, irmão, a gente sabe, vocês conhecem a palavra, era de uma das igrejas mais avivadas que teve na época, foi a igreja de Corinto. Mas o que aconteceu, irmão? Começou-se a levantar muitos mestres, começou-se a levantar outras pessoas que queriam chegar nos irmãos, e queriam desviar os irmãos daquilo que Paulo, através do Espírito Santo, ele tinha ministrado na vida deles. Então ele começou, irmão, e estruturar pessoas, irmão, assim como a gente vê ali em Atos, no capítulo 19, a gente vê um casal muito abençoado por Deus, que eu amo a história deles, que é de Priscila e Aquila. Eles ficam ali, Paulo encontra eles na igreja de Efésio, eles fazem até um voto com Paulo, raspa a cabeça, e eles vão então seguindo ali as instruções de Paulo. Só que chega um momento, irmão, que Paulo, ele não está mais ali, mas eles eles tão bem instruídos, que no capítulo 19, no livro de Atos, irmão, a gente vai ver a história de um homem chamado Apolo. Apolo chega na igreja de Corinto,
E ele começa então, irmão, a pregar sobre o batismo de João Batista, e ele fala eloquente em palavra. O que me chama a atenção em Atos 19, irmão, é que Priscila e Aquila, eles estão no banquinho sentado, e sabe o que Priscila e Aquila faziam, irmão? Quando Paulo estava nas casas ministrando, eles pegavam, varriam o chão, eles alcançavam a água para o obreiro Paulo, eles alcançavam a água para quem estava ministrando, eles estavam fazendo a obra, mas eles estavam ouvindo a palavra, estavam sendo lavado pela palavra. Quando Apolo então, irmão, chega e começa a ministrar em eloquência, em poder, eles estão sentadinhos ali no cantinho deles. Daqui a pouco ele chega até Apolo e diz para Apolo: Apolo, chega aqui, Apolo, quero ter uma conversa particular contigo. E ele diz: o que houve, Priscila? O que houve, Aquila? Ele diz: ei, tu é um homem eloquente em palavra, tu é um homem bom em palavra, mas te falta uma coisa, Apolo. E ele fica pensando: o que me falta, Priscila? O que me falta, Aquila? E eles olham bem no olho de Apolo e diz: te falta o Espírito Santo. Imagina, irmão, a autoridade. Imagina se alguém chega em ti, irmão, e tu está aqui pregando, tu está louvando, tu está adorando, tu está cheio do reteté, e alguém diz para ti assim: ó, te falta o Espírito Santo. Tu ia ficar brabo, tu ia sair emburrado da igreja, tu ia sair. E o que Apolo fez, irmão? Apolo disse: então me apresenta esse Espírito Santo. Eu quero conhecer esse Espírito Santo, para ver qual é que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Então o que Paulo faz, irmão? Priscila aqui, ela manda uma carta para o apóstolo Paulo. Ele vem de lá, irmão, coloca a mão sobre a cabeça de Apolo, e fica registrado na palavra: Paulo semeou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Ficou registrado o nome desses homens, irmão, que quiseram experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Para isso, irmão, nós precisamos fazer que nem esse sacrifício, irmão. Hoje não precisa, claro, nós matar animal, não precisa matar, mas hoje o sacrifício, irmão, apresentar nossa cabeça, apresentar, irmão, nossas vontades, nossos desejos. Ô Senhor, meu desejo, Senhor, não é orar, Senhor, eu não estou hoje com vontade de orar, Senhor, mas me ajuda, tira esse desejo, arranca, porque está impregnado em mim essa vontade da carne. No Getsemane, meu irmão, Jesus leva Pedro, Tiago e João para orar junto com ele. Daqui a pouco Jesus vai, né? Vocês dão uma olhadinha, tá os três lá dormindo. Daqui a pouquinho vocês não conseguem orar nem uma hora. Daqui a pouco volta ele de novo, diz: vocês estão dormindo de novo? E Jesus olha para ele e diz assim: ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, irmão. A carne é fraca, irmão. Se nós deixar a carne tomar conta, irmão, do nossa cabeça, do nosso entendimento, da nossa vontade, nós não vamos vir para o culto, nós não vamos orar, nós não vamos ler a palavra, nós vamos se conformar com as coisas desse mundo. Ou tu acha que dentro da igreja, muitas das vezes, não aqui, em específico só aqui, mas eu digo em geral, em todas as igrejas, não tem muitas pessoas no mundo dentro da igreja, irmão, dizendo: não precisa tu orar tanto. Para que tu buscar tanto? Para que ir na igreja tanto? Para que fazer isso aí tanto? Eu não me conformei com este mundo, mas me renovei com a renovação da minha mente. Um culto racional. O que é racional, irmão? É o entender, irmão, que quando eu vim para cá, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história, e eu consegui então experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Amém, irmão? Não vou tomar muito tempo do sermão. Era isso, pastor? Passa aqui, pastor. Glória a Deus. Aleluia, era isso que eu queria deixar para a igreja nesta noite. Não quero também tomar muito tempo, né? A Ritinha está com frio, ele está encolhida. Estou brincando. Estou brincando. Passa aqui, pastor. Glória a Deus. Você colocar de em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, eu só vejo uma coisa nisso. Fica aí, Luiz Carlos, quase não. Vamos estar orando por esse povo. Amados, glória a Deus. Querido, isso que o Luiz Carlos pregou hoje é maravilhoso, porque assim, ó, só vive o renovo de Deus, só vive o novo tempo de Deus quem está disposto a queimar as tuas entranhas. Porque as entranhas, como ele falou perfeitamente, que palavra, viu? Quando ele fala de entranhas, ele fala daquilo que está dentro. Entranhas fala de órgãos,
Entranha fala do teu coração, entranhas fala do teu intestino. E meu amado, a primeira coisa que você precisa fazer para que Deus venha mudar a tua história é você botar tudo aquilo que está dentro de você para fora. Aonde, querido? É no Facebook? É no Instagram? É com a tua vizinha? Não, é no altar do Senhor. Meu amado, tu quer viver uma mudança, querido? Deixa tudo isso que está dentro de ti, que está te incomodando, tudo aquilo que está te fazendo mal, coloca no altar do Senhor, porque Deus vai queimar. E quando você coloca aquilo que é velho, quando você coloca aquilo que te incomoda, quando você coloca aquilo que te identifica, identidade, querido. Qual era a identidade do Luiz Carlos até um ano atrás? Qual era a identidade do Cícero até um ano atrás? Eu fico maravilhado quando o Luiz Carlos fala que quando ele andava na rua, ano passado, e as pessoas viam ele, as pessoas atravessavam a rua, porque olhavam nele falando assim, ali vem um indigente, ali vem um marginal, ali vem um sei lá o quê. Mas hoje, depois que o Luiz Carlos colocou todas as suas entranhas, tudo aquilo que estava dentro dele, colocou no altar do Senhor, para que o fogo do Espírito Santo queimasse e ele fosse lavado em uma nova criatura, hoje acontece ao contrário. Ele diz que ele está andando nas ruas e as pessoas atravessam a rua para onde ele está, para dizer assim, meu Deus, quem é você? Porque eu conhecia você de antes, eu conhecia a tua identidade de antes, mas essa identidade nova eu não conheço. Sabe por quê? Porque quando você coloca aquilo que está dentro de você, as tuas entranhas, aquilo que está te fazendo mal, aquilo que as pessoas veem de quem você é, aquilo que até o diabo fala todo dia que você é, e você coloca no altar do Senhor, Deus pega, queima e faz de você uma nova identidade, querido. E amados, Deus tem uma identidade nova para você. Deus tem uma nova obra na sua vida, Deus tem algo novo para você, mas meu amado, só vive o novo de Deus quem sacrifica o velho. Sem sacrificar o velho, não tem novo, não tem, querido. Pode guardar, tu pode queimar o que está por fora. Eu acho incrível que quando Pedro foi lá e Jesus foi lavar ele, e foi lavar os pés para que ele tivesse um novo caminho, uma nova direção, uma nova história, Pedro falou assim, não, Senhor, me lava também a cabeça. Ele falou, não, querido, quem tem ouvido a palavra de Deus, você já está lavado. Querido, Deus já tem lavado você, porque nesse altar tem palavra. Agora a questão é, o que você vai fazer com todas essas palavras, Anas, que você já tem ouvido? O que você vai fazer, Thales, com todas essas palavras que Deus já tem dado em você? Você vai permitir o Espírito Santo te lavar? Ou você vai pegar essas palavras, vai guardar numa caixinha, botar em cima da tua mesa, em cima da tua estante e dizer, eu sou crente, mas não vai deixar Deus tirar as tuas entranhas, te dar uma nova identidade, querido, não. Deus não quer te dar vestes novas, Deus quer te dar um novo coração. Quando Deus te dá um novo coração, quando Deus te dá uma nova identidade, as vestes vão ser o quê? Consequência disso. Meu amado, você quer viver um novo com Deus? Então não vou chamar ninguém a vir aqui na frente não, porque já foi tremendo o que foi falado, mas eu quero convidar você, querido, a declarar em nome de Jesus, diga ao Senhor assim, Senhor, eu preciso viver algo novo. Quem quer viver algo novo com Deus? Eu quero viver. Você quer viver, Luiz Carlos? Então começa a orar ao Senhor, vem Senhor. Oh Deus, oh Pai, queremos viver novo de Deus. Vem me visitar hoje aqui, ou visita no interior, Senhor. Eu quero conhecer mais de Ti. Oh, então vem, Senhor. Espírito vem, Espírito vem. Quem? Espírito Santo. Declara, igreja. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Então vem, Senhor, vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Declara, querido, em nome de Jesus, as minhas entranhas, Senhor. Eu quero conhecer mais de Ti. Tira todo o mal, Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Levanta suas mãos e declare. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. E o que? Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo
Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Declare, Espírito Santo. Faz o coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer. Um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh Deus, Santo Espírito que desce como fogo, Santo Espírito que desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito que desce como fogo, Santo Espírito que desce como fogo, incendeia, incendeia. E o que? Incendeia, 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 incendeia. Oh Deus, eu quero viver algo novo. Declara, igreja. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Cadê a igreja que vai viver em nome de Jesus? Eu quero viver algo novo. Oh Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, igreja. Amados, que você venha oferecer um verdadeiro culto ao Senhor. Verdadeiro culto, querido, que chega como sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Querido, a gente usa essa palavra racional, pensa que é aquele culto racional, razão. Não, querido, racional é com entendimento, querido. Sabe o que é racional? O racional é chegar aqui, o Cícero, como ele já entrou nessa igreja todo destruído, e o racional de Deus é pegar esse Cícero, arrancar as entranhas deles, queimar no altar, e hoje o Cícero está aqui uma nova criatura. Isso é o racional de Deus. O racional de Deus é você chegar aqui com a tua identidade toda distorcida pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo e pelos homens. E aí você vem, e aí o fogo do Espírito Santo, que nós dizemos, incendeia, incendeia. Ele começa a queimar a tua velha identidade, e o racional de Deus é te dar uma nova identidade, que vai chamar assim, filho meu. Amém, amados? Então levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, que nós hoje, Senhor, possamos tomar posse dessa palavra, Senhor. Que nós possamos a cada dia apresentar, Senhor, aquilo que o inimigo tem roubado. Em nome de Jesus, Senhor. E que nós possamos, vem cá, fica aqui, não foge não. Pega lá aqueles pedidos lá. Em nome de Jesus. E que você, querido, que eu e você possamos, Senhor, sermos transformados pelo fogo do Espírito Santo. Deus, porque todos nós seremos queimados, todos nós, Senhor. Uns serão queimados no fogo eterno, a qual o seu verme não morre, onde há condenação eterna, um fogo de condenação. Mas hoje, aquele que confessa, aquele que coloca o seu interior, as suas mazelas, aquilo que está dentro de você no altar do Senhor, é queimado pelo fogo. Não o fogo da condena, mas o fogo que purifica. Deus, que nós possamos ser queimados hoje com o fogo que purifica, para que amanhã não sejamos queimados pelo fogo que condena. Deus, em nome de Jesus, Senhor, uma nova história na vida de cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Luiz Carlos, ora por esses pedidos em nome de Jesus. Querido, a gente tem um jarro de pedido. Você quiser, coloca aqui que nós vamos estar sempre orando por eles. Ora por eles em nome de Jesus. Amém. Amém. Estende as tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Deus poderoso, nós colocamos, Jesus amado, cada vida, Senhor amado, que confiou, Senhor, no teu poder, na tua palavra, Jesus amado. Seja, Senhor, para uma cura, seja, Senhor, para uma transformação,
Seja, papai amado, para uma porta de emprego aberta. Seja, Senhor, para um caso na justiça que está trancado. Ô Senhor, Aleluia. querido, eu não sei, Senhor, qual foi, papai, o pedido a qual foi colocado, Jesus, neste vaso, mas o Senhor, papai, é poderoso, Senhor, para realizar o desejo do coração daquele papai que te busca. Abençoa, papai, a mãe da irmã Adriana, cura ela, papai. Entra, Senhor, naquele quarto, naquele leito, e faça, papai amado, o poder, a autoridade sobre a vida da mãe dela, sobre a da tua serva, pois nós, papai, se colocamos, Senhor, apresentamos, papai, a nossa cabeça, a nossa vontade, Senhor, os nossos pés, a nossa vida, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável diante da tua presença, e nós te glorificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Aleluia. Santo, e aquele que crê diga amém. Amém. Eu coloco a vida do Miguel também, Senhor, que ele está em casa enfermo, que toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, todo mal que está sobre ele seja arrancado. Nós declaramos agora a tua cura sobre a vida dele também, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro agora pela tua igreja, nos leva na tua paz, para os nossos lares, nos dá uma resto de semana guiado, Senhor, pelo teu Espírito, e que possamos viver cada dia, Senhor, tendo sede e fome da tua presença, colocando a nossa vida no teu altar, para que possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos: glória a Deus. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Querido, sexta-feira culto de célula, que vai ser na casa de quem? Eu não confirmei, né? Ou é na Adriana, será que vai dar na Adriana? Ela tá com a mamãe lá, Dodói, acho que não, né? Eu vou confirmar. Se não for na casa da irmã, tem que ver com a Lisandra, ia ser na casa da irmã Cris, não é isso? Não, tem que ver com a Lisandra não está aí. Se não for na Lisandra, vai ser na Cris? Vai ser na tua casa? Amém, então. Em nome de Jesus, se não for na Lisandra, vai ser na Cris. E domingo, o culto da família. Amém, igreja? Deus abençoe e vão na paz em nome de Jesus.